Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite, por esse tempo. Queremos agradecer ao Senhor pelo teu amor, pelo teu cuidado, que o Senhor possa ministrar as nossas vidas, que o Senhor possa falar aos nossos corações, porque, ó Deus, sabemos que o Senhor é um Deus que tem planos, projetos, o Senhor é um Deus intencional, o Senhor nos criou com um propósito, o Senhor enviou o seu Filho à terra com um propósito, o Senhor estabeleceu a sua igreja com um propósito, e o Senhor, ó Deus, tem propósito em todas as coisas. O Senhor é um Deus intencional, que nesta noite o propósito do Senhor se estabeleça na minha vida e na vida de cada um que está aqui e também daqueles que nos acompanham em suas casas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje a gente vai trabalhar um pouco nessa carta, alguns versículos. E antes de nós entrarmos propriamente naquilo que nós queremos dizer, irmãos, a carta aos Tessalonicenses, ela foi escrita aí aproximadamente entre o ano 50 e 60, né, depois de Cristo. Então, lá no comecinho do século, a primeira carta aos Tessalonicenses foi escrita. E esta igreja, irmãos, é uma igreja muito jovem, quando Paulo escreveu esta carta para eles. Na verdade, se você for ler o livro de Atos dos Apóstolos, vai contar a história da igreja, da expansão da igreja. Então, na sua segunda viagem missionária, Paulo, lembra que quando Paulo é preso juntamente com Silas, lá em Filipos, muita gente conhece essa passagem, no Atos 16 fala sobre isso. Paulo foi preso com Silas, e eles ali estavam adorando a Deus, e de repente eles foram libertos de uma forma sobrenatural, e quando eles saíram de Filipos, eles foram passando por algumas cidades até chegar em Tessalônica. E ali em Tessalônica, então, Paulo ele foi para a sinagoga dos judeus e pregou ali. E alguns receberam a palavra, e se estabeleceu então uma comunidade, né, de cristãos, uma pequena igreja. E ali Paulo também sofreu uma grande perseguição. Paulo então, junto com seus companheiros, foram para Bereia, e Paulo então começou a pregar em Bereia, e de repente também a perseguição o alcançou, e Paulo foi embora para Atenas. Tudo isso está no capítulo 17 de Atos. E quando chegou lá em Atenas, a gente vê que Paulo ele se preocupou, ele foi sozinho, e sabemos então que ele enviou Timóteo para ver o que estava acontecendo lá em Tessalônica, para ver se os irmãos estavam bem ou não. Então, mais ou menos esse é o contexto histórico, não é? E quando Timóteo volta trazendo notícias, Paulo então, para reparar a deficiência da fé daqueles irmãos, ele escreve essa carta. Algumas questões, como a volta de Cristo e outras situações, Paulo então escreve essa carta para que a fé daqueles irmãos fosse fortalecida e solidificada. Mas o que chama a atenção aqui nesta carta é que ela é uma carta muito simples, e ela apresenta algumas coisas que a igreja apresentava quando a igreja começou a nascer. Irmãos, coisas das quais eu e você, depois de 2000 anos quase, nós não podemos abrir mão destas coisas. Nós não podemos desprezar a essência da igreja. Naquela época, certamente, eles não tinham um microfone, não tinham telão, não tinham um auditório com cadeiras, confortáveis ou não, eles não tinham, se reuniam talvez em casas, em outros lugares. Mas o que eles tinham é a essência de algo que eu e você precisamos ter nos dias de hoje. Então, quando eu vejo Paulo conversando com aquela igreja, e eu vou aqui ver algumas coisas, nós vamos caminhar juntos nessa carta. Nós vemos aqui alguns motivos de gratidão. Então, Paulo agradecia a Deus e também aos irmãos por aquilo que eles estavam vivendo. Paulo, ele enxerga também alguns motivos de oração. Então, ele ora para que aqueles irmãos pudessem vivenciar ou experimentar algo nas suas vidas, um crescimento, uma revelação. Então, Paulo também, nós vamos ver aqui, Paulo ele enxerga algumas coisas como motivos de oração. E Paulo também vê algumas situações onde ele enxerga a necessidade de dar conselhos e chamar a atenção daquela igreja. Então, nós vamos caminhar por esta carta nessa noite para tratar desses assuntos, e eu tenho certeza, eu acredito, que o Senhor vai falar conosco, e Ele vai nos ajudar a entender onde nós podemos crescer, onde nós podemos melhorar, como nós podemos enxergar a igreja, de que maneira eu e você podemos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Vamos começar, irmãos, na nossa jornada nessa noite.
Primeira situação que eu vejo são as situações, os motivos de gratidão. Então, no primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses, versículo 2 e 3, vamos ver? Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui Paulo agradecendo a Deus por algumas situações que aquela igreja apresentava, que aquela igreja vivia. Então ele enxerga e ele percebe que a igreja tem um trabalho que resulta da fé. Um trabalho que resulta da fé. É uma obra, uma atitude, é fazer algumas coisas que são resultantes da minha fé. Irmãos, então, eu olho os irmãos, né, eu vejo aqui alguns que estiveram a semana toda aqui no nosso musical de Natal, que chegaram aqui ontem na igreja 8 horas da manhã e ficaram até a noite direto, tomaram banho na igreja. Eu cheguei ali, tinha uns pães, eles compraram uns pães, mas não sei se era pão com mortadela, qualquer coisa, eles comem pão com mortadela? Pão tá de bom, né? De Deus, irmão. Um pãozinho com mortadela, ficaram aqui, irmão, o dia inteiro. Tomaram um banho ali no escritório, na casa, e eles ficaram aqui o tempo todo. E hoje, 8 horas da manhã, teve ensaio do louvor, e alguns deles estavam aqui de novo. Um trabalho, irmãos, que resulta da fé. Sabe por que isso? Não é porque apenas eles gostam de cantar, porque eles gostam de fazer, não, porque eles acreditam que quando nós apresentamos o nosso trabalho ao Senhor, a fé que nós temos é de que Deus pode mudar a vida de alguém através de um musical. Aliás, nós temos aqui irmãos na igreja, né? Temos um irmão muito operante na igreja. Aliás, você que me acompanha aí desde a sua casa, você só pode acompanhar esse culto. É claro que se não tivesse ele, talvez Deus levantasse outra pessoa. Mas tem um irmão que cuida de toda essa parte aqui técnica, da iluminação, da câmera, treinou a equipe, ensinou, tudo no YouTube e tal. Esse irmão, ele foi alcançado, ele encontrou Jesus através de um musical de Natal, de uma cantata. Então mudou a história dele, da família dele. Hoje ele é pai, está casado, é pai, é uma bênção, né? Tem ajudado a igreja, tem feito tantas coisas, e nós louvamos a Deus por isso. E é claro que quando nós apresentamos essa cantata, tantos anos atrás, a gente não fala assim, nós estamos precisando de alguém que seja bom de técnica, então vamos ver se a gente faz algo para alguém vir para a igreja. Não, irmãos, nós queremos transformar a vida das pessoas assim como Deus em Cristo nos transformou. Então nós queremos apresentar para o mundo aquilo que Deus fez em nós. Então o nosso trabalho precisa ser resultante da nossa fé. Você abrir um grupo de relacionamento na sua casa, isso deve ser resultado da nossa fé. Nós abrimos a nossa casa para receber pessoas, nós abrimos mão do nosso tempo de descanso, talvez para dar um curso para casais, ou para estar aqui como muitos irmãos que temos ensinando as crianças, enquanto alguns irmãos estão recebendo a palavra na igreja, outros que acordam cedo, outros que chegam mais cedo e dão uma olhada para ver se está tudo certo no banheiro ou não, que abrem a igreja, que nos recebem, que cuidem de todas as coisas, cada detalhe. Nós chegamos aqui, irmãos, estamos confortavelmente sentados e ouvindo a palavra e podendo desfrutar de um tempo na presença do Senhor. Irmãos, alguém se preocupou em botar a bateria desse microfone na base, porque senão esse microfone não teria bateria. Eu não me preocupei com isso, alguém se preocupou. Então eu chego aqui, eu posso ficar atento àquilo que eu vou pregar, àquilo que eu vou falar. Por quê? Porque Deus tem levantado pessoas que têm trabalhado, e um trabalho resultante de uma fé que acredita que Deus pode mudar as nossas vidas. Isso não é maravilhoso? É maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Então, o trabalho que temos, ele precisa resultar de uma fé. É interessante porque muito conhecimento sem trabalho, irmãos, muito conhecimento sem trabalho, Tiago escreveu e disse que a fé sem obras é morta. E a obra, no caso, são obras de obediência, são atitudes de viver em comunidade, atitudes de viver como igreja, atitudes, ação, trabalho, obra, trabalho mesmo. Também atitudes de obediência à palavra.
E nós entendemos que numa comunidade como a nossa, cada um desempenhando o seu papel, a igreja cresce e o Senhor é glorificado. Agora, uma pessoa que tem muito conhecimento, sem trabalho, ela está deficiente. E uma pessoa que trabalha demais, e trabalha na igreja, vem aqui, varre tudo, e lava tudo, e faz, mas não conhece a palavra, também está deficiente. Nós caímos, né, no risco de ter muito conhecimento, não fazer nada, de achar que somos melhores do que aquele que não tem conhecimento. Então, eu tenho muito conhecimento. O irmão João, que varre a igreja, né, o irmão não tem. Então, eu me sinto superior a ele, porque até a minha maneira de falar é uma maneira, um crentez mais, né, apurado, aquela linguagem sábia de alguém que conhece tudo da palavra. Irmãos, caímos no erro de ser soberbos. Mas também trabalhar demais e não conhecer a palavra, não ser um trabalho que resulta da fé. Nós caímos no erro, irmão, de ser legalista. Eu vou dizer para você, quem trabalha demais, e o seu trabalho não é resultante de uma fé, não é resultante de um conhecimento do que Deus fez por nós, nós começamos então a olhar aquele que não trabalha. Quando você trabalha demais, você fala assim, mas é porque eu dou aula para as crianças. Eu, quando chego mais cedo, fico na portaria. Eu já chego ali e abro a janela. E o irmão lá, o irmão não faz nada. O irmão chega, dobra o joelho, fica lá só orando. O cara não faz nada. Caímos no erro também, irmãos, de sermos legalistas, de achar que o nosso trabalho nos qualifica para estar diante de Deus. Querido, o nosso trabalho, ele tem que ser resultante de uma fé, de alguém que conhece a palavra, de alguém que ama a Deus e por isso serve a outras pessoas. Trabalho que resulta da fé. Eu louvo a Deus, querido. Como pastor dessa igreja, eu louvo a Deus de ver tanta gente talentosa, como nós vimos aqui ontem no musical. Não apenas no musical, mas vamos fazer aqui vamos fazer um mutirão. Tem tanta gente que sabe fazer tanta coisa, irmãos. E eu fico assim impressionado de ver como Deus junta tantas pessoas habilidosas num só lugar. Então eu louvo a Deus, não apenas pela habilidade, mas pelo coração dos irmãos, pelo trabalho dos irmãos. Nós estamos numa igreja que trabalha, irmãos. E isso é maravilhoso, isso é gratificante, isso alegra o meu coração, isso me dá vontade de continuar, irmãos, servindo a Deus junto com vocês. Vocês são uma bênção, amém? Vocês são uma bênção. Então eu agradeço a Deus. Também fala aqui de um esforço, né? De um esforço, irmãos, que é motivado pelo amor. Então nós trabalhamos porque cremos que Deus pode mudar, mas aí quando nós conhecemos o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito. Então nós começamos a amar as pessoas e o nosso esforço, sabe, aquele gás, sabe, aquele um pouquinho a mais, talvez aquele dia que você está cansado, aquele dia que, mas você fala assim, não, mas eu me esforço pelo amor, eu me esforço pelo amor. É um esforço que é motivado pelo amor. Ontem fomos dormir tarde, eu e a minha esposa, aí a hora que eu fui chegando no quarto, ela falou assim, mas você tem água aí? Você me dá um pouquinho de água? E eu tinha um pouquinho de água na minha garrafinha, e a garrafinha dela estava seca. Aí eu falei assim, não, meu amor, vou fazer melhor. Eu vou lá, estava querendo deitar, irmão, cansado. Fui lá, peguei a garrafinha dela e fui lá na cozinha, botei uma água geladinha, nova. Trouxe aqui uma água nova para você. Por que esse esforço? Motivado pelo amor. É aquele gás que você dá a mais. É aquele esforço que não faz com que você murmure. E a perseverança que é proveniente da esperança no Senhor. Então nós trabalhamos, nos esforçamos e temos perseverança. Eu acredito que vai dar certo. Não deu ainda, mas vai dar. Deus vai tocar na vida daquele homem. Deus vai tocar na vida daquela mulher. Deus vai mudar o coração daquele jovem. Deus vai avivar aquele adolescente. Deus vai fazer com que essa criança cresça na sua presença. A perseverança em fazer coisas tremendas. Irmãos, essa perseverança nos leva a alcançar aquilo que nós temos. A promessa. Entre mim e o cumprimento da promessa, existe uma ponte que chama perseverança. Eu estou aqui, para eu chegar lá onde está a promessa, eu preciso caminhar na perseverança, porque eu vou alcançar. Amém? Então, querido, seja perseverante, creia no projeto de Deus na sua vida, creia no projeto que Deus tem para a sua família, creia no projeto de Deus para o seu ministério, para a igreja que você congrega. Creia, irmãos. Sexta-feira nós estávamos orando aqui na nossa sala de oração, de repente eu olhei, tinha bastante gente. E eu comecei a me lembrar de uma época que tinha 3 ou 4, 5 pessoas que vinham orar na sexta-feira.
E já estamos aqui alguns anos depois, com bastante irmãos orando, e eu louvei a Deus. Eu falei assim, Deus, obrigado, porque nós perseveramos. Fiquei, irmãos, anos. Vínhamos eu, Adriana, e mais 3 ou 4 pessoas no máximo, né? Eu, Adriana, o Andrei, a Marilene, Fernanda, a Flávia. A gente vinha aqui e a gente orava. A gente vinha e a gente orava. E a gente estudava a palavra. E de repente Deus foi levando e foi aumentando. E foi crescendo. E a glória do Senhor. Irmão, se tivesse só hoje, só nós aqui de novo, não tem nenhum problema. Eu estaria orando, crendo que Deus vai fazer uma obra maravilhosa na igreja e na vida daqueles que podem e não estão vindo. A perseverança faz com que a gente continue trabalhando. A maioria dos irmãos que estavam aqui ontem, ministrando na nosso musical, que foi lindo, irmãos. A maioria desses irmãos nasceu aqui na igreja. Cresceu na igreja. Tem caminhado aqui conosco e estão servindo a Deus com alegria. Amados, que privilégio. Que privilégio. Amém? Então nós vemos isso. Uma igreja que trabalhava, perseverava, se esforçava. Capítulo 2, versículo 13. Também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Irmãos, o que temos pregado aqui não são ideias humanas, não são coisas que eu acho que são boas. O que nós temos pregado aqui, o que os casais estão pregando, ensinando nos cursos, o que os professores estão ensinando para as crianças, também nos cursos que temos, o que está sendo ministrado não é a nossa ideia, não é o que nós achamos, mas é aquilo que cremos ser a palavra do Senhor. E essa palavra, ela atua com eficácia. Então, Paulo, ele achou um lugar de agradecimento, porque as pessoas que estavam lá estavam sendo transformadas, porque a palavra de Deus, ela atua com eficiência, ela é eficaz para cumprir o seu objetivo. Uma pessoa eficaz, ela cumpre o seu objetivo com eficiência. Ela cumpre, missão dada, missão cumprida. Né? Tem um filme que fala isso, irmãos. Virou uma gíria. Mas é aquele negócio, o negócio tem que acontecer, então essa pessoa vai e faz. Ela faz. Irmãos, então, quando nós olhamos aqui para a igreja precisa ser uma comunidade que acata a palavra, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. E esta palavra, então, ela vai atuar com poder e eficiência, como o Senhor disse, através do profeta Isaías. Né? Assim como a chuva cai, e ela não volta para o céu antes de regar a terra, e a terra, então, fazer brotar a semente, e a semente crescer, uma planta, e ali nascer a flor e dar o seu fruto. Assim também a palavra do Senhor não voltará para ele vazia, mas vai cumprir aquilo para o qual ele a designou. A palavra de Deus tem poder para cumprir o propósito do Senhor na minha e na sua vida. A palavra de Deus tem o poder de cumprir o propósito de Deus na minha família e na sua família, no meu ministério e no seu ministério. Então Paulo, ele viu esta igreja, e era uma igreja simples, que não tinha talvez o que nós temos aqui, irmãos. Existem igrejas muito mais confortáveis do que a nossa. Existem igrejas também muito menos confortáveis do que a nossa. Existem igrejas muito maiores do que a nossa hoje. E existem igrejas, comunidades muito menores do que a nossa. Mas o que não pode faltar, irmãos, é homens e mulheres, irmãos que creem que a palavra de Deus tem poder para fazer aquilo que foi designado. Não pode faltar, irmãos, são homens que trabalham resultante da fé, homens que se esforçam por causa do amor, pessoas que perseveram em andar com Cristo Jesus. Tudo isso é muito bom, essas coisas vêm e vão, mas não pode faltar a essência da igreja, a essência de uma igreja que começou há quase 2000 anos atrás, que nós vemos aqui uma igreja simples, com uma estrutura simples. Nós podemos crescer na estrutura, e vamos crescer como já crescemos. Nós podemos levantar vários ministérios, para homens, para mulheres, para senhoras, para viúvo, para todo tipo, irmãos, para criança, adolescente, todo jeito, não tem problema, tudo isso é bênção, mas não podemos perder a essência, e a essência é a palavra de Deus, que vai mudar a minha e a sua vida. Essa é a essência de uma igreja que acredita
na palavra do Senhor. Uma igreja que aceita a palavra, então desfruta do poder da palavra. E o poder da palavra traz perdão, traz libertação, traz cura, traz novidade de vida, traz tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Quantos não querem viver assim? Eu quero viver assim, irmãos. Eu quero continuar crendo em 2022. Há mais de 30 anos eu tenho caminhado nessa estrada da perseverança, crendo que Deus vai fazer. Eu lembro quando nasceu a minha primeira filha, Fernanda. Eu lembro quando eu tomei nos braços e orei e a coloquei diante do Senhor. Eu lembro quando nasceu a Flávia, e então pude pegar a Flávia e a coloquei nos braços do Senhor. Eu lembro, mais recente, quando nasceu minha neta, que está aqui hoje, a Olívia, e eu peguei a minha neta, botei nos meus braços e orei e apresentei a minha neta ao Senhor. E eu tenho tido o privilégio de participar desse processo na minha casa, na minha família. Tenho visto a palavra se cumprir, tenho visto a glória de Deus ser derramada. Querido, não é diferente com você, você também tem crescido, você também tem visto. Nós que temos crido na palavra de Deus, temos desfrutado do seu poder, porque ele diz assim, como a palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem, aquele que crê recebe poder, aquele que crê pode vivenciar o que a palavra de Deus diz, aquele que crê recebe a eficácia, o poder, querida, a unção que a palavra libera, mas aquele que não crê, talvez esteja caminhando há muito tempo e não está desfrutando dessas coisas, mas 2022 pode ser diferente na sua vida, amém? Paulo também encontrou motivos de oração, lá no capítulo 3, versículos 12. Paulo disse que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então, depois de agradecer, Paulo ele achou um lugar de oração. A oração dele é para que o amor da igreja cresça a tal ponto de transbordar. Irmãos, isso é tremendo se nós pararmos para pensar que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, o nosso amor ele pode crescer. E Paulo fala assim, olha, eu oro para que o amor de Deus, que o amor de vocês possa crescer até transbordar. Irmãos, até transbordar. Amém? Imagina aqui que eu sou um vaso. Vaso é uma linguagem mais bíblica, né, Dudu? Vaso é melhor que copo, né, irmão? Vaso. Imagina que eu sou um vaso. Então o Senhor começa a derramar óleo. Óleo também é mais bíblico, né? Estou falando de água aqui, imagina derramar óleo. Começa a derramar óleo, aí de repente enche e transborda, começa a transbordar. Quando o amor começa a transbordar, a primeira coisa que acontece é que aqueles que estão próximos a mim vão ser tocados com aquilo que está transbordando de mim. Então, se eu estou cheio do amor de Deus, começa a transbordar, esse amor então ele vai para a minha família, aqueles que moram comigo, a minha esposa, meus filhos, os netos, e aí esse amor ele começa a transbordar. Daqui a pouco ele começa a alcançar as pessoas com as quais eu convivo no meu ministério, as pessoas com as quais eu convivo no trabalho, meus familiares que eu encontro, o amor vai transbordando, irmãos. E quando transborda, nós sabemos, nós tivemos um vazamento aqui, irmãos, transbordou a caixa d'água aqui. Irmão, quando transborda, irmão, transborda mesmo, encheu isso aqui de água. É por isso que nós pintamos de novo a parede aqui, porque transbordou, estava impraticável. Então, nós tivemos que pintar a parede. Transborda aí, quando transborda vai alcançando vidas. A oração de Paulo é para que o amor que nós temos transborde. Amém? Você quer transbordar do amor de Deus, querido? Irmãos, isso é tremendo. Isso é maravilhoso, porque quando nós começamos a transbordar, Deus começa a tocar pessoas através das nossas vidas. Do nosso interior vão fluir rios de água viva, vão transbordar. Amém? Vai transbordar amor, vai fluir unção, tudo aquilo que Deus tem. Outra coisa que ele fala é que os nossos corações sejam fortalecidos. Ele ora por isso, para que os nossos corações sejam fortalecidos para sermos irrepreensíveis em santidade. Irmãos, o nosso coração precisa ser fortalecido para andarmos em santidade. A santidade, ela é uma obra impossível humanamente falando. Alguém não consegue, uma pessoa não consegue andar em santidade. Você pode, de repente, se propor a andar em santidade. Eu não quero falar assim. E você vai um tempo.
Daqui a pouco, quando você vê, você já falou. Ah, eu não quero olhar tal coisa. E você vai um tempo, quando você vê, você já olhou. Ah, eu não gostaria de ficar irritado, de explodir. Passa uma semana, como se você já explodiu de novo, irmãos. Então, nós temos um prazo de validade. As nossas, assim, aquilo que nós atribuímos pela nossa força, pela força do nosso braço, por aquilo que nós achamos que vamos parar. Ah, eu quero parar de fazer isso. Ah, eu quero parar de fazer aquilo. Irmãos, é muito difícil. Ainda mais se tem a ver com a santidade, com coisas que ofendem a Deus, com pecados, com talvez atitudes que nós sabemos que desagradam o Espírito. Mas quando nós entendemos que nós podemos ter o coração fortalecido pelo Senhor, então nós vamos andar em santidade, não na nossa força, mas na força daquele que nos fortalece. É Ele que nos fortalece. Então Paulo ele fala isso para a igreja: olha, eu tenho orado por vocês, para que o amor de vocês transborde, e para que vocês sejam fortalecidos para andar em santidade. Eu preciso ser fortalecido, eu creio que você também. E já caminhando para o final da nossa meditação nessa noite, Paulo então ele começa a dar alguns conselhos. Paulo vê motivos para agradecer sobre aquela igreja. E veja que é tudo muito simples, são coisas pessoais, coisas de relacionamento entre nós e Deus e também entre nós e os nossos irmãos. Não está falando de estrutura de igreja, não está falando de nada, está falando de vida cristã, está falando de vida com Deus, que é o que nós queremos viver, amém, irmãos? Apesar de tudo aquilo que Deus tem feito, é maravilhoso. Nós queremos viver o simples do Evangelho, o Evangelho simples que toca o nosso coração, que faz com que nós choremos na sua presença, que faz com que a gente perceba o outro. É isso que nós queremos viver. Não é verdade? Paulo também ele vê situações onde ele pode aconselhar a igreja. Imagina uma igreja muito jovem, e ele percebeu algumas coisas. Está lá a partir do capítulo 5 de Tessalonicenses, eu queria ler com você o versículo 11. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então, irmãos, uma igreja abençoada é uma igreja que se importa. Eu só vou exortar o irmão se eu me importar com ele. Eu só vou edificar o irmão se eu me importar com ele, se eu ficar preocupado com ele. Igreja, querido, não é um ambiente como esse. Isso aqui é maravilhoso, é um culto. O culto é super importante. Onde nós recebemos uma palavra, onde juntos adoramos a Deus. E isso realmente é imprescindível. Precisamos viver isso. Mas a igreja não é só isso, isso é culto. A igreja vai além disso. A igreja faz com que eu e você percebamos uns aos outros. Para eu, então, exortar o irmão, eu preciso percebê-lo. Para eu ter a intimidade para exortar o irmão, o exortar não tem a ver apenas com chamar a atenção, com repreensão, mas exortar também tem a ver com animar, fortalecer, incentivar. Incentivar o irmão, você chega para ele assim: ô meu irmão, vamos, cara, e aí? Ah, eu estou meio desanimado. Não, vamos lá, eu vou com você, vamos junto, vamos estar junto, querida. Olha, você não pode desanimar, a sua esposa depende de você, os seus filhos dependem de você, vamos estar junto, vamos caminhar no Senhor. Deus vai fazer algo tremendo, Deus vai fazer algo maravilhoso. Eu vou estar orando com você, então você anima aquele irmão. Mas você só vai animar alguém se você olhar para ele e se você percebê-lo. Nós só vamos ser edificados e exortados se nós também estivermos num ambiente onde isso aconteça. Se eu estiver fechado na minha casa, se eu estiver fechado aqui, talvez você está sentado aí na igreja, talvez você está aí na sua casa sentado, mas ninguém pode se chegar a você, ninguém pode olhar para você, ninguém pode conversar com você, ninguém pode chamar a sua atenção, ninguém pode te dar uma palavra que você se sente ofendido, ou então você não quer que as pessoas te percebam. Irmãos, tem gente que gostaria daquela unção da invisibilidade. O cara quer chegar na igreja, entrar e sair, ele não quer que ninguém o veja. Irmãos, tem pessoas, se for o seu caso, você me perdoe, não é de propósito, mas tem gente, irmãos, que quando acaba o culto, a hora que eu estou acabando de falar aqui, ó, então Deus abençoe o seu domingo, eu vejo o irmão pelas costas, lá na porta, já foi. Ele não quer conversar com ninguém, vai que alguém chama a atenção dele, vai que alguém convida ele para ir para um grupo de relacionamento, não sei, vai que alguém fala alguma coisa para ele, que ele... Não, cara, quando você vê, ele já era, já foi. Nós precisamos nos colocar num ambiente onde essas coisas acontecem.
Uma igreja abençoada é uma igreja que se importa. São conselhos de uma ação recíproca, onde nós fazemos uns aos outros. Exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Só é possível se nós vivermos como comunidade. Se for um cara pregando e uma plateia assistindo, isso não vai acontecer. Mas se nós formos uma igreja que eu estou pregando, mas você tem o coração cheio de amor por aquele que está sentado perto de você, isso vai acontecer. Amém? O meu sonho, não importa, nós podemos ter 50 mil membros na igreja. Isso pode acontecer. A igreja pode ter 1 milhão de membros. Isso pode acontecer. Amém? Acho que morreu a bateria aqui, irmãos. Voltou? Pode ter 50 mil membros, 1 milhão de membros. Essa realidade pode acontecer, porque esta é a essência da vida cristã. Esta é a essência da vida cristã. Estarmos juntos, amando uns aos outros, olhando e percebendo uns aos outros. Também temos conselhos que agora são conselhos para a minha vida individuais. 1 Tessalonicenses 5,16. Alegrem-se sempre. Irmão, é um mandamento, alegre-se sempre. E a nossa alegria não está condicionada a situações favoráveis. A nossa alegria está em uma pessoa. Nós nos alegramos no Senhor. Nós nos alegramos em Deus. Nós nos alegramos na pessoa do Senhor. Então nós podemos, em qualquer circunstância, na dificuldade financeira, na enfermidade, em qualquer tipo de situação, na alegria, qualquer coisa, nós podemos nos alegrar, porque é um mandamento. E nós devemos nos alegrar no Senhor. Viver triste, irmão, é pecado, porque está contrariando a palavra. Tem gente, irmão, que tem tudo. Tem dinheiro, tem uma boa condição social, mora numa boa casa, tem um bom carro, estuda numa boa escola, ou então proporciona um bom estudo para os seus filhos, pode comer num restaurante que quiser, e é triste. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Tem gente que é triste, irmãos. Tem dinheiro, tem tudo, e o cara é triste. Eu conheço pessoas que têm problemas familiares, têm dificuldade com os filhos, que têm problema financeiro, dificuldade mesmo, irmãos. Problemas sérios financeiros, às vezes não tem onde morar, mas você olha para a pessoa está alegre. Como é que pode isso, pastor? É porque a pessoa se alegra no Senhor. A nossa alegria não depende de circunstâncias. É possível nós nos alegrarmos. Viver triste é pecado, mas não deixe. Hoje de manhã eu estava contando que quando a gente começa a murmurar demais, reclamar demais, irmão, aí a tristeza começa a invadir o nosso coração. E a minha esposa, ela me chamava a atenção. Quando eu começava a murmurar, de repente, eu começo a murmurar, não sei o quê, o carro, não sei o que lá, não sei o quê, porque tal coisa, porque a lâmpada, e começa a reclamar, irmão. Tem uma hora que você entra numa situação, você começa a reclamar de tudo. Irmãos, isso aí está amarrado, murmuração. Daqui a pouco você vê que você está triste, está irritado, a gente começa a entrar num espírito de irritação, de tristeza. Irmão, chuta a irritação, irmãos. Amém? Alegre-se em nome de Jesus. Cante, amém, irmão? Quando você estiver triste, canta. Canta. Libere a alegria. Deixa Deus trabalhar na sua vida, em nome de Jesus. Outra coisa, orem continuamente. Às vezes a gente não tem vontade de orar, irmãos, é verdade. Mas a nossa vida cristã depende disso. Precisamos orar. Precisamos buscar o Senhor, ter intimidade com Deus, colocar a nossa vida diante do Senhor. Ore continuamente. Deem graça em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Qual é a vontade de Deus para você, irmão? Que você dê graça em todas as circunstâncias. Qual é a vontade de Deus para você, igreja? Que você seja grato. Seja grato, irmão, pela sua vida, seja grato pela sua família, seja grato por tudo, seja grato. Agradeça a Deus em todas as circunstâncias. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias. A gente vê quando Paulo escreve aos Coríntios, né?
Lá na primeira carta, ele chamando a atenção que a igreja era mística demais, tudo era muito espiritual, tudo era profecia, e estava desequilibrada a igreja, pendendo apenas para aquele negócio, sem controle e sem sabedoria. Então, Paulo ele chama a atenção da igreja, ele explica sobre os dons, como é que deveria funcionar o culto, ter ordem no culto, todas as coisas. E aqui nós estamos vendo uma outra igreja, lá, a igreja de Corinto estava lá, e a igreja de Tessalônica estava caminhando para o outro lado, o lado onde eles estavam apagando o Espírito, estavam desprezando profecias, e por causa de uma ou outra situação, estavam desprezando profecias, os dons, então, estavam sendo interrompidos naquela igreja, uma igreja nova. Mas então Paulo chama a atenção deles, não apaguem o Espírito, você tem que ser espiritual, irmãos. Né? Se a minha esposa estivesse lá do lado de Paulo, fala assim, Paulo, escreve aí, Paulo, tudo é espiritual. Não despreze a vida espiritual, não despreze os dons do Espírito, deixa Deus trabalhar na sua vida, não despreze o mundo espiritual, irmãos, não despreze o mundo espiritual. Irmãos, tem demônios, estamos numa guerra, tem demônios nos oprimindo, Satanás, a Bíblia diz em 1 Pedro, Satanás, o nosso adversário, anda ao derredor procurando alguém para tragar. Querido, você tem que ficar firme, resistir a ele firme na fé, orar e crer que Deus já te deu vitória. Então levanta, querido, olha para o mundo espiritual, manda o diabo embora da sua vida, da sua casa, da sua família, das suas finanças, crê que Deus vai fazer coisa. A canção que eu cantei para minha neta esses dias, imagina, né? A gente canta para minha neta, né? 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor, tralalalala. Não é? É legal, mas outro dia eu peguei ela no colo e disse, vamos cantar uma música, Olívia, com o vovô. Oh, 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 fogo na cara do cão. Aí a Flávia, opa, isso é música para criança? Você, na minha neta é. Amém? Vamos lá, irmãos? Vocês me acompanham? Vamos lá. Oh, 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 oh. Tá, vocês estão muito desanimados, irmãos. Só uma vez, hein? Vamos lá? Oh, 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 oh. Fogo na cara do cão. Amém, irmãos? Tem que ter hora que você precisa levantar na sua casa, querido. Mandar fogo na cara do capeta. A gente é muito assim, calminho, muito tranquilo, e o diabo está ali, irmãos. Entrando nas brechas para trazer confusão, briga, problemas financeiros, todo tipo de coisa. Nós precisamos nos levantar. Não apague a ação do Espírito. Discernimento de Espírito é um dos dons do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então nós precisamos não apagar o Espírito, mas estar abertos àquilo que Deus quer fazer. Outra coisa aqui, olha, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Então, pode haver exagero, pode haver uma ou outra situação, pode haver, nós vamos colocar à prova, vamos ficar com aquilo que é bom, mas não vamos desprezar a ação do Espírito Santo. Verso 22, afastem-se de toda forma do mal. Irmãos, afaste-se de toda forma de mal. Dá uma olhada hoje, você que é homem, dá uma olhada em todas as pessoas que você curte no Facebook, no Instagram. Por favor, se você está aqui, você é um homem de Deus, você é crente, dá uma olhada nas pessoas. Se você segue perfil de modelo, de atriz, de cantora, eu vou te pedir um favor, deixe de seguir. Como seu pastor. Se você é mulher, e você é uma mulher de Deus, e você segue algumas pessoas que não tem nada a ver com a fé com que eu e você professamos, eu vou te pedir um favor como seu pastor, passa um pente fino nas suas redes sociais. Não siga algumas personalidades, não siga, irmãos. Porque a maior tristeza que eu tenho como pastor é quando eu estou ali e vejo não sei quem curtiu não sei o quê, eu olho aquilo ali, me dá uma tristeza, irmãos, porque eu falo, não é possível. Parece que a pessoa não entendeu ainda que nós precisamos nos afastar de toda forma de mal, toda forma. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel, e Ele fará isso.
Amém? Vem cá, pastor, por favor. É interessante o versículo 24. Porque depois de alguns conselhos práticos que Paulo dá, veja que ele dá vários conselhos práticos, e ele termina dizendo: aquele que os chama é fiel e fará isso. Então, eu tomei a liberdade de entender que esses conselhos práticos são um chamado para um estilo de vida. Vocês concordam comigo? Vocês conseguem viajar, né, desse entendimento? Não parece que é um chamado para um estilo de vida diferente? Não parece que é um convite para nós vivermos um estilo diferenciado de vida? De viver em comunidade, de viver agradecido, de nos afastarmos dessas coisas e de abraçarmos as outras coisas, de não apagar o espírito e de nos afastarmos de todo o mal, de nós estarmos olhando, percebendo e cuidando uns dos outros, exortando, edificando uns aos outros, nós estarmos vivendo como igreja, nos esforçando por amor, trabalhando porque cremos que Deus fez algo em nós e vai fazer algo através de nós, um trabalho que resulta da fé. A perseverança, porque temos a esperança de que Deus em breve enviará o seu Filho Jesus para nos buscar. Então nós perseveramos crendo que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu. Perseveramos crendo que o Senhor vai mudar as nossas vidas, vai nos levar, irmãos, a viver tudo aquilo que Ele tem sonhado para nós. Perseverando, crendo sim na esperança que o Senhor Jesus proporcionou aos nossos corações. Irmãos, eu vivi alheio a Deus e eu creio que muitos de vocês também. Mas um dia o Senhor alcançou a minha vida, mudou a minha história, plantou em mim algo novo, colocou o seu Espírito dentro de mim, mudou a minha visão, mudou o meu entendimento, até o meu casamento. Eu não tinha filhos quando eu conheci o Senhor, e eu tinha a Adriana de uma forma, mas quando eu conhecia Jesus, antigamente eu amava a Adriana como se a Adriana fosse a pessoa mais importante do mundo para mim. Quando eu conhecia Jesus, quem tomou o lugar da Adriana foi o próprio Senhor. Então eu comecei a amar o Senhor, que Ele é a pessoa mais importante para mim. Eu amo o Senhor Jesus acima da minha esposa, acima dos meus filhos, acima da minha neta. Mas hoje eu amo a Adriana muito mais do que eu amava antes de conhecer o Deus. Porque hoje eu a amo com o amor que o Espírito colocou na minha vida. Não é mais um amor egoísta, mas um amor que serve. Não é mais um amor que exige, mas um amor que serve, que ama. É um amor daquele que vem do Senhor. Irmãos, que coisa! É isso que Deus tem feito, é isso que Deus tem nos chamado para viver. Enquanto o pastor Fabiano ministra essa canção, quero convidar você a se colocar de pé. E dizer que é um chamado, o Senhor nos recebendo, o Senhor novamente colocando um anel no nosso dedo, o Senhor nos chamando para viver algo novo, o Senhor nos chamando para viver uma nova realidade. Talvez, querido, você já esteja vivendo tudo isso, mas que o nosso amor cresça a ponto de transbordar, que o nosso coração seja mais e mais fortalecido, para que possamos andar em maior santidade diante da sua presença. Coloque a sua vida diante do Senhor e diga a Ele: Senhor, eu quero entrar por este caminho, eu quero, Deus, responder positivamente a esse chamado para viver um novo estilo de vida. Aleluia. Pai, eu oro, Deus, para que nós possamos entender que o Senhor tem uma proposta para nós como igreja, individualmente e também como uma comunidade de fé, como uma igreja. E a sua proposta, Deus, é que nós possamos viver tudo isso que foi ministrado aqui nessa noite. Esse estudo simples da carta de Tessalonicenses. Oh Deus, nós vemos ali motivos de gratidão, somos gratos por tudo aquilo que o Senhor fez. Também motivos de oração, temos orado para que o Senhor possa continuar fazendo em nós e através de nós. E também, Deus, há algumas coisas práticas que nós precisamos entrar e não vamos conseguir sem a sua ajuda, sem a tua cura, sem a sua libertação. Ó Pai, queremos ser dirigidos, abençoados, fortalecidos. Queremos viver esta realidade, esta proposta que o Senhor tem nos feito, porque amamos o Senhor.
tudo que vem de Ti é bom, Pai. A Sua proposta não pode ser ruim, ela pode parecer difícil, mas ela não é ruim, ela é boa, ela é agradável. Que o Senhor possa ministrar aos nossos corações. Querido, eu quero te dar a oportunidade de entrar talvez na proposta de uma vida cristã. Se você nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus, e você gostaria de fazer essa oração, você pode estar aqui na igreja, você pode estar aí na sua casa, nos acompanhando pelo YouTube. Gostaria de orar, que você possa repetir comigo essa oração. A oração dessa proposta de você se arrepender dos seus pecados e entender que talvez o seu trabalho até hoje não resultou da fé, que talvez todo o seu esforço não foi motivado por um amor que Deus deu ao seu coração, e você então precisa conhecer a Jesus para ser perdoado dos seus pecados e viver tudo isso que foi dito nessa noite. Repita essa oração comigo se você deseja entregar o seu coração ao Senhor. Diga: Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, reconhecer-te como Senhor e Salvador da minha vida. Eu aceito a proposta para ter uma vida completamente diferente, para ter uma vida completamente devota ao Senhor, e para ter uma vida onde eu vou edificar e ser edificado, exortar e ser exortado. Uma vida num ambiente espiritual, onde o seu poder é liberado. Eu quero ter um relacionamento contigo. Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Amém? Glória a Deus. Tenho certeza, querido, que Deus fará grandes coisas no ano de 2022.